Sobre esse negócio da altitude, é até bom a gente recuperar uma declaração do Fernando Diniz, tá? Ontem, porque ele atacou pesado os jogos na altitude. E a gente sempre diz aqui, pô, mas não tem o que fazer. Os caras têm o direito de jogar na sua casa. Eles têm o direito de jogar diante da sua torcida, no lugar onde eles estão acostumados. Isso aí é do jogo. Mas o Fernando Diniz deu uma porrada bem dada nos jogos na altitude. Vamos escutar, vamos debater. E depois a gente vai falar aí sobre a crise no Flamengo que não passa, hein? Coloca aí o Fernando Diniz, Kaique. Eu acho que é o seguinte, boa noite primeiramente. Jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa, porque ninguém está preparado para isso aí. Os times são no nível do mar, quando você vem para cá é outro tipo de, é um outro esporte. Por isso que os times daqui, em casa, fazem o tanto de pontos que eles fazem historicamente. O River veio aqui jogar na estreia com o time titular, tomou 3, podia ter tomado mais, porque é muito diferente o jogo, muito diferente. E não é só o desgaste físico, o jogo muda completamente. Todo mundo erra passe que não erra no nível do mar. Então você cai de maneira assim drástica a qualidade do jogo. Então é um jogo com essas circunstâncias, com a maratona de jogos que a gente teve, o planejamento e com a sequência que a gente vai ter, Corinthians e Flamengo, jogo decisivo, a gente tinha que poupar em algum momento. Então o melhor jogo para poupar era esse, porque o desgaste aqui ele é desumano. Então trazer os jogadores aqui, que estava o Marcelo, Felipe Melo, o Ganso, do jogador que já tem um pouco mais de dificuldade de recuperar por conta da própria idade, e estão vindo numa sequência desgastante dos campeonatos, a gente ia ter, no domingo não ia ter os caras de maneira adequada e também na quinta-feira provavelmente não. Então o planejamento foi assim, pensando na sequência e trazer um time com saúde, e o time conseguiu competir. Olha aí, ó, pra mim a porrada bem dada é jogar nesse tipo de altitude é sempre uma coisa quase criminosa. Ninguém tá preparado pra isso. Os times estão no nível do mar. E quando você vem pra cá, é outro esporte. Ó, a palavra criminosa, eu acho que pegou pesado também. E aí ele diz que é quase outro esporte. Agora tem que aceitar, pô. Atura ou surta. Saber qual foi o atleta que morreu jogando na altitude. Eu cito pelo menos 10 que morreram num calor de 40 graus. Criminoso é jogar no calor de 40 graus. Nunca vi ninguém morrer na altitude. Nunca vi. Morre no calor, então não pode fazer jogo em calor de 40 graus. Quando chegar no Rio, você pega aquele... A gente fazia muita brincadeira quando era repórter, levava o termômetro, Vanderlei. Lá pra dentro do campo, dava 42, 43. Então não pode jogar. Aí morre, gente. Repito, quem morreu jogando na altitude? Nunca vi. Claro que é outro jogo, claro que é diferente. Você tem que se adaptar. Mas no calor o cara morre. Na altitude eu nunca vi ninguém morrer, não. Que pena que você concluiu que eu ia te interromper. Ia ser minha volta interrompendo de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vander, você mesmo questiona muito isso. Não tem, né? Não tem também, pô, quase criminoso. Aí também é um exagero, que aí você perde a razão. Os caras têm o direito de jogar em casa. Isso aí, é realmente diferente? É. Todos os jogadores falam isso. A bola muda a trajetória, muda a velocidade, você perde o ar. Mas é a casa do... É a casa do equatoriano, é a casa do boliviano. Colombiano, lá tem altitude. Na Copa do Mundo vai ter jogo na altitude na Cidade do México. Não, exatamente. E já teve, né? Já teve, então, Copa do Mundo já teve, né? E calor também. O que acontece, só 2 minutinhos, porque isso aí é muito importante. Essa briga começou para valer em 2007. E aí, os clubes mostraram muito incômodo em 2007. E o que é que fez a FIFA? A FIFA suspendeu jogos acima de 2.500 metros. Ela suspendeu os jogos. Aí houve a reação contrária daqueles que vivem nessa altitude, de países que têm estádios nessas altitudes. E aí o que aconteceu? Em 2008, um ano depois, a FIFA suspendeu o veto, liberou. E em 2008, e aí que é o detalhe que eu queria te passar, Asmar, o ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, defendeu com unhas e dentes não jogar em altitude. Foi até a ONU e foi até o Tribunal do Esporte na Suíça, levando essa pauta. E sabe quem que ele estava representando? Ele estava representando o Flamengo, estava representando o Cruzeiro, estava representando o São Paulo, estava representando o Santos e sabe quem? O Fluminense.
Imagine, o Márcio Braga representando nessa briga, porque era uma união dos clubes contra jogar na altitude. Ele foi, defendia também o Fluminense, ele foi vencido. Não teve importância aquela luta toda. Sabe o que aconteceu em 2008, naquele mesmo ano? As 9 seleções da Conmebol aprovaram jogos acima de 2.500 metros, exceto o Brasil. O Brasil sempre foi contra jogar. Então, eu estou dando esse... Depois que começou a perder lá, né? Antes não. Mas aí começou Santos ia lá, metia 8, 15... Agora eu vou falar da Bolívia. A Bolívia sempre foi um saco de pancadas do futebol brasileiro. Desde 1930. Atenção, Copa do Mundo de 1930. A Bolívia jogou com o Brasil no Uruguai e tomou pau. Sabe o que aconteceu em 1949? A história está aí, tá certo? Tomou de 10-1 no estádio Paulo Machado de Carvalho aqui em São Paulo. Sempre perdeu do futebol brasileiro. Sabe quantas vezes a seleção brasileira enfrentou a seleção boliviana? 30 vezes. Sabe quantas vezes a seleção brasileira perdeu para a Bolívia? 5. E sabe onde a seleção brasileira perdeu? Em La Paz e em Cochabamba. Sempre na altitude. Eles só venceram da seleção brasileira na altitude. E isso continua acontecendo. A cidade de La Paz está lá, desde 1548, quando foi fundada. Há séculos. Lá naquela região vivem 2 milhões de pessoas. Então é lá que os times têm tem 100 anos. O Strongest e o Bolívar. 100 anos. Esse discurso não pesa. E eu só queria fechar dizendo o seguinte. Alguém precisa falar para quem reclama tanto sobre jogar na altitude, qual é o sintoma que quem mora na altitude enfrenta quando vem na baixitude. Quando vem jogar em São Paulo, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, nível do mar. Eu fui recorrer a um médico chamado Guillermo Ponte. Ele diz isso. Para quem vive na altitude, quando tem que jogar em baixa altitude, o que acontece? O ato de baixar implica vários processos fisiológicos. A pressão sanguínea diminui, e isso causa mais sono e, de certa forma, diminui o estado de lucidez. Então, eu não ouvi nenhum técnico boliviano falar assim, ó, sabe por que nós perdemos de vocês toda hora? Porque a gente fica com muito sono e nós perdemos a lucidez saindo da altitude e jogando na baixitude. Eu não ouvi nenhum técnico falar isso, técnico boliviano ou aquele que dirige uma equipe a mais de 2.500 metros. Para com esse choro. A diferença técnica é tão grande que se jogar com reserva, sem reserva, 3.000 metros, precisa ganhar. Quando não ganha, é incompetência. E outra coisa, tem que ter estratégia para jogar aí. A bola fica muito mais rápida, porque o ar rarefeito faz a velocidade aumentar profundamente num chute. Então você tem que treinar o cara, dizer para o cara que tem que bater um pouco mais para cima, para baixo, com mais força, menos força. É isso. Pô, São Paulo fez isso. Não, e falar criminosa também. Aí para mim que ele foi muito mal. 92. É quase criminosa. São Paulo fez de 92 uma câmera, um esquema, era câmera hiperbárica, uma coisa assim, teu pai aqui, talvez possa ficar melhor. Mas o São Paulo criou, com o Dr. Turíbio, uma câmerazinha onde ele sabia quem tinha a melhor condição de jogar na altitude ou não. Meteu o Palinha fez 3 gols, São Paulo ganhou lá em Oruro, do São José, acima de La Paz. Então dá pra fazer, dá pra ajeitar. Calor não dá pra tirar não, velho. Dá pra jogar com guarda. É aquela história do Macedo, que o Macedo tava sendo da Corrida da Serra. Desmaiou, né? Desmaiou, os caras falaram, quero ser altitude. Acaba que é altitude, botou. Aqui é do nível de São Paulo, nível do mar. O discurso foi ruim. Como todos os treinadores, quando vai lá que perde, vem com o discurso. Não, quase criminosa, é uma coisa quase criminosa, ninguém tá preparado pra isso, aí eu concordo com o Vanderlei. Tem que estar preparado, pô. Ué, sabe que Libertadores tem isso, então se prepara. Tá na chave, né? Já soube na chave. Tem altitude. Então arruma um jeito de se preparar. Todo mundo 0-0 tá bom. É isso? Você não consegue superar? E todo mundo vai lá. E levou o reserva. Tá ok, tá tudo certo. Achei correto tudo do Fluminense jogar. É lógico, tá certo. Não tem que chorar, isso aí. A única coisa foi falar isso, que... Eu quero ver se eles vão jogar numa temperatura mais amena, jogar numa cidade mais alta, para quebrar o galho do The Strongest. É uma questão de, né? Você tá reclamando de lá, faz a gentileza aqui.